Oi, gente, boa tarde. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença de vocês, né? Apesar de toda a situação que nós estamos passando hoje, lembrando que o Instituto Pipoquinha ele procurou, né, manter e cumprir as políticas do Covid, né, de distanciamento, para que a gente possamos falar um pouco desse tema que tá tão na moda, mas numa moda muito triste, né, que é sobre o feminicídio. Então, sou Janderlene Nogueira, sou bacharel em Direito, sou formada em Administração, tenho pós em Gestão Pública, atuo nas políticas públicas em relação ao terceiro setor, que é o amparo no que se diz respeito à parte da documentação, né, captação de recursos, prestações de contas para as organizações do terceiro setor, né, as ONGs. Já trabalho com isso tem mais de 15 anos, valorizando o trabalho social, o projeto social, o cuidado com a comunidade. E antes de tudo, agradeço a Ivone, presidente do Instituto Pipoquinha, né, por dar essa oportunidade para que a gente possa aprofundar esse tema e preocupar realmente com a mulher, com a política voltada para a mulher. Então, hoje eu vim falar de forma bem breve, né, até por causa de toda a política de prevenção e cuidados com o Covid, sobre o feminicídio e empoderamento como fator de prevenção. Quero tratar a diferença entre a violência e o feminicídio. A violência contra a mulher, conforme os doutrinadores, ele se refere a toda e qualquer conduta que provoca e promova a discriminação, a agressão, coerção de uma pessoa pelo simples fato de ser mulher. E tem vários tipos de violência. A violência psicológica, a violência física, a violência sexual, a patrimonial e a violência moral. E o feminicídio? Por isso que hoje eu quero trazer essa diferença básica. O feminicídio é o assassinato. Eu digo que a violência é como se fosse já o forno. O homem está preparando. Ele vem com aqueles primeiros sintomas, né? Um xingamento, uma agressão. Não, ele não vai fazer mais isso. Só que a gente sempre fica naquela, não, essa é a primeira vez e não vai acontecer mais. Mas infelizmente o Estado teve que criar a lei que ampara a mulher, já numa situação que ela já se encontra praticamente entregue àquela situação. Então, o feminicídio, ele é o assassinato de uma mulher pelos simples fatos de ser mulher. Os motivos mais comuns são o ódio, o desprezo, ou o sentimento de perda do controle e da propriedade sobre as mulheres. Comuns na sociedade marcada por uma associação de papéis discriminatórios ao feminino, como é o caso, né, brasileiro. Aqui eu venho num quadro simples, falando de um ciclo que cada mulher vive no seu dia a dia. É uma ameaça, é uma agressão, depois ele vem com aquele cenário de lua de mel, né? Promete mundos e fundos, compra presentes, mas depois fica tenso. E volta todo de novo aquela política, aquela violência psicológica, física, sexual, patrimonial, moral, até chegar no feminicídio. E é isso que você tem que evitar. É isso que a gente, mulher, tem que cobrar do Estado, da política pública do Estado. Para que isso não chegue, por mais que tenha lei, mas que a gente não possa utilizar dessa lei. Porque se a gente for utilizar dessa lei, a gente já se foi. E espero que a gente possa, de certa forma, se levantar e não ter medo de reagir. E aí, em 2015, teve a promulgação da lei, a 13.104, e ela relata a forma específica do feminicídio, que é a violência doméstica ou familiar, quando o crime resulta da violência doméstica ou é praticado junto a ela, ou seja, quando o homicida é um familiar da vítima ou já manteve algum tipo de laço afetivo com ela. Esse tipo de feminicídio é o mais comum no Brasil, né, ao contrário dos outros países. Menosprezo ou discriminação contra a condição da mulher. Quando o crime resulta da discriminação de gênero manifestada pela misoginia, que é o ódio contra a mulher, é pela própria objetificação da mulher. Quando o assassinato de uma mulher decorre por exemplo, quando é um latrocínio, um roubo seguido de morte, ou de uma briga simples entre desconhecidos, nesse caso aqui, ele não é configurado a feminicídio. Então a pena não é a mesma pena configurada para quem
pratica o ato. Então é somente violência doméstica ou familiar, ou desprezo ou criminação com a questão da condição por ser mulher. E onde entra a questão do empoderamento como fator de prevenção? Quando a mulher ela está nesse ciclo de violência, é possível enxergar dois fatores que compõem o perfil da vítima de mulher de um homicida. É a dependência econômica e a dependência financeira. Né? A financeira, econômica e afetiva. E só tem esses dois motivos que prendem a mulher numa situação de violência doméstica. A maioria, as pesquisas relatam que nem tanto é afetiva, mas é econômica. Para onde eu vou, com quem vou deixar meus filhos, o que vou fazer daqui e agora. Porque todo provento financeiro era do homem. E agora? Quem vai prover esse sustento? Então, a dificuldade hoje das políticas públicas não é só levar o apoio psicológico. Né? O Estado precisa levar meios de empoderamento, de fazer com que essa mulher se capacite e volte ao mercado de trabalho. E quem cabe valorizar o empoderamento da mulher? Como que nós vamos conseguir levar essas mulheres, né, a ter os seus estados financeiros? São por meios, um deles, da política do terceiro setor, dos trabalhos dos institutos, das associações, como o trabalho aqui do Pipoquinha, que tem essa preocupação de resgatar a mulher e valorizar ela e oferecer cursos e mostrar que ela é capaz de voltar ao mercado de trabalho e ter a sua dignidade. Porque uma vez que a mulher se sujeita a viver nesse ciclo de violência, ela vai perdendo a fé, ela vai perdendo a esperança, ela vai perdendo a autoestima. E são as políticas do terceiro setor, como exemplo, que pode amparar essas mulheres. Então, o empoderamento é um fator de prevenção contra o feminicídio. A gente precisa criar projetos de capacitação, de empreendedorismo e chamar essas mulheres e falar, vem cá, levanta, não deixa que essa lei seja concretizada em sua vida. Vamos sair desse ciclo. E aqui eu fecho com a seguinte frase. Se alguém te oferecer uma oportunidade incrível, mas você não tem certeza de que consegue fazer, diga sim. Depois você aprenda como fazer. Então essa é a mensagem que eu deixo e com alguns questionamentos que você venha refletir. Por onde começar? Sempre vai ter alguém para te amparar. Buscar apoio de quem? O Estado tem políticas de apoio. Nós temos muitos órgãos aqui em DF que amparam a mulher. São promotorias, são secretarias, são delegacias. E aqui no GAMA, em especial, a gente tem o policiamento de prevenção orientado à violência doméstica, que fica na área especial do setor sul. Então a gente tem políticas do governo voltado para a prevenção contra a violência doméstica. Não se cale, não se intimide, não deixa o medo ser mais forte do que a sua força de vontade, porque você tem terceiro, você tem seus filhos, você tem pessoas que dependem de você. Se inspire em histórias de superação, vai atrás das mulheres que são empoderadas, veja o exemplo delas, procure histórias para você se levantar. Acredite em você e que você não está só. Sempre vai ter alguém para te amparar. Busque, como eu mencionei, se unir com mulheres empoderadas, porque chama, o empoderamento chama. E eu estou finalizando essa palestra, né, para que você, mulher, se empodere. É uma ferramenta que você vai ter para sair desse ciclo de violência e para que você não chegue, né, a essa lei do feminicídio. Ivone, o Instituto Pipoquinha, muito obrigada. Fica aqui as minhas considerações. Quem precisar do meu apoio em relação ao segmento do terceiro setor, aqui, muito obrigada. Só para me procurar nas redes sociais, Janderlene Nogueira, e meu e-mail, janderlene@gmail.com. E meu telefone de contato, 984737709. Ivone, eu agradeço. Muito bem. Parabéns. Gente, eu posso só gravar